Fala galera, eu sou o Thiago Brito e hoje nós vamos falar de Flutter com List View. Para quem não sabe, o Flutter é um framework do Google para desenvolvimento Android e iOS. Desenvolvimento mobile, tendo como base o Dart, uma linguagem de programação desenvolvida por Google. Vamos para a parte prática do negócio. Visual Studio Code aberto, lembrando que eu posso desenvolver também com o Android Studio. Nós vamos criar um novo projeto, vindo em View, Command, New Project. Vamos chamar aqui de, lembrando que tem que ser em minúsculo, Flutter List View. Selecionamos a pasta onde vai estar o nosso projeto. Projeto criado, temos aqui a nossa estrutura inicial do app. Lembrando aqui que eu tenho o método main, que instancia o myApp, que brinca estendendo desse carinha aqui, gerando um título para o meu app, tema, a cor da minha barra do meu app, blue, uma página inicial para o meu app, que seria o meu home, instanciando o my homepage, com o título também, Flutter Demo Homepage, vai aparecer na nossa barrinha em azul. Caímos então no meu my homepage, lembrando que essas classes são classes, poderiam estar em arquivos separados, que está estendendo de um outro carinha aqui, muito importante, capaz de gerar páginas de trabalho para a gente. Vamos apagar esse exemplo inicial. O que interessa para a gente é esse override aqui do build, que é onde constrói a nossa tela propriamente dita. Dentro do nosso build, esse carinha é o responsável pela árvore da nossa tela. A gente pode ver algumas coisinhas aqui, como por exemplo, o título dela, está gerando um app bar, entre outras coisinhas mais aqui, criando uma coluna, centralizando o texto. A gente vai mudar isso aqui para representar o nosso list view. Aqui eu mudei a estrutura mais simples possível, a app bar novamente, pensando em center aqui, para colocar os componentes. Bom, nós vamos trabalhar com uma outra estrutura em cima desse override, que vai ser o Future Builder. É justamente isso mesmo, build futuro. Ele vai gerar conteúdos na nossa tela dependendo da resposta da execução de um método, por exemplo. Então, esse método vai ser executado e vai responder alguma coisa no futuro que vai gerar um build com a solução disso. E olha que legal, enquanto esse método não termina, que seria esse waiting aqui, eu posso exibir alguma coisa em tela. Então ele retorna um componente ou uma árvore de componentes em tela para o usuário. E olha que legal, eu estou centralizando alguma coisa aqui, estou gerando um Circular Progress Indicator, ou seja, aquele círculozinho girando enquanto ele está processando o nosso getData, que é um método normal, que vai processar uma situação assíncrona, uma coisa assíncrona. E aí a gente analisando um tal de um Future, que seria se a gente fosse fazer uma analogia para outra linguagem de programação, seria o nosso task. Então, alguma coisa que tem que ser futura para acontecer aqui. Se tiver erro, ele também retorna um componente de texto para o usuário, ou então ele simplesmente cria o nosso list view, que é o que a gente vai estar vendo agora também. Então aqui eu criei um método, que é o nosso getData, que ele tem que retornar o tal da task, ou o tal do futuro, trazendo uma lista de strings como resposta. Aqui ele está pedindo para a gente referenciar e importar o Dart. Lembra que a linguagem de programação Dart é assíncrona. É um pacote que foi incluído aqui em cima, que é o do material da parte visual, e agora o assíncrono. Vamos lá. Bom, aqui nada demais, muito parecido com outras linguagens. Eu estou criando uma instância de uma lista de strings. Eu estou incluindo aqui 3 itens na minha instância. E aqui eu estou retornando um await, que seria uma task, ou no caso um future.delay. Estou segurando o processamento durante 5 segundos, que é para a gente poder ver a bolinha girando lá certinho. Depois desse aguarde desse processamento, simulando um acesso a um serviço externo, um serviço web, eu estou retornando os valores que foram carregados aqui. E aqui ele está reclamando do getData porque o Future Builder tem que estar dentro do build aqui. Pronto. Corrigido, falta só a gente criar o nosso list view. Então, depois que a bolinha girar, ele tem que carregar uma lista de itens para a gente em tela. E olha que interessante, aqui está o método que vai criar a nossa list view, está sendo chamado nesse momento aqui, e ele está me retornando um widget. Na verdade, todas as partes de tela que vão gerar alguma coisa é um widget. Então, por exemplo, se eu olhar aqui para o texto, é um widget, entendeu? Todos eles estão herdando desse componentezinho aí. Estou pegando meus valores do meu snapshot, e aí eu estou com informação já na mão, e aí eu estou criando uma instância do meu list view e estou mandando construir esse list view. Aí tem umas configurações que a gente tem que setar como padrão dele, que é o tamanho
dos itens, e o Item Builder, que na verdade seria o responsável por renderizar o item na tela. E aí a gente olhando para o Item Builder, olha o poder que eu tenho. Eu estou montando o item na tela, e aí eu tenho a opção de botar uma coluna nesse item, poderia ser linhas e colunas. Dentro dessa coluna eu tenho filhos dela que eu posso estar usando. E aí eu uso essa informaçãozinha aqui, ó, um vetorzinho de dados, onde eu posso ter o que eu quiser. Aqui nesse caso ficou bem tranquilo. Na verdade, ele está usando o vetor de dados para exibir uma informação de list tile, né? Que seria com o título apontando o index, né? o valor index, e colocando também um divisor. Mas aqui eu poderia colocar uma imagem, eu poderia colocar o que eu quisesse colocar para ser renderizado em cada item. Lembrando que se eu criar uma árvore muito grande de renderização nos itens, a aplicação pode ficar com uma performance um pouquinho prejudicada, então tem que só tomar cuidado com isso. Então, mais uma vez, eu estou usando um list tile, um divisor aí, e até o tamanho do divisor e tal, estou definindo como é que vai ser a regra. E aí eu estou pegando do meu value index, ou seja, para cada item que for renderizado dos meus valores, ele vai renderizar isso em tela. Então, só dando mais uma revisadinha rápida, eu tenho aqui então o caso em que está carregando os itens ainda, então eu estou mostrando alguma coisa na tela. Se der um erro, eu estou mostrando um texto de erro para o usuário, e se depois que termina de carregar, executa esse método, ele termina de carregar, eu renderizo um list view na tela para o usuário. Então vamos ver isso funcionando. Para rodar, eu posso simplesmente dar um F5, ou eu venho aqui em Debug e Start Debug. Ele vai subir nossa aplicação para o celular. Eu vou utilizar o Visor para vocês visualizarem ele funcionando no celular. O Visor é um plugin que simplesmente espelha a tela do meu celular para vocês no computador. A aplicação subiu, mas subiu em branco, claro. Se a gente for olhar, ele está renderizando isso aqui, ou seja, a minha barrinha, o meu título e um body em branco. Não é isso que eu quero. Eu quero que ele renderize isso daqui, Future Builder, porque aí ele vai cair aqui, fazendo aqueles cases que eu comentei, chamando o método getData e tudo mais. E olha que legal, eu consigo marcar aqui embaixo AutoAttach, e aí ele vai atualizar automaticamente a minha aplicação. Inclusive eu posso deixar isso marcado. Deixa eu parar e subir novamente com o AutoAttach, que aí a gente dá uma brincada para vocês verem quanto é rápido e como funciona isso daí. Então, dei um F5 aqui, subi a aplicação novamente. Aplicação subindo, a bolinha girando e o item aparecendo. Olha lá, list view carregado direitinho. Se eu descer ou se eu mexer na parte de título do meu app, vocês vão ver que ele vai automaticamente mudar lá. Tem que salvar, dou um Ctrl S, mudou. E está rodando novamente a nossa aplicação. Subiu. Olha lá que interessante. Vou vir aqui, vou incluir mais 3 itens e vou dar um Ctrl S novamente. Esses 5 segundos eu coloquei o tempo de 5 segundos e atualizou. Ou seja, eu estou alterando o código, salvando, ele está refletindo na minha aplicação no Android, poderia ser no iOS também. Galera, o que eu queria mostrar para vocês hoje era isso. Valeu, um abraço e tchau, tchau para vocês. Falou!